E aí, segundo ano, tudo bem? Como estamos levando aí, né, essa estudo de obras na correria? Tá tranquilo? Tá levando com calma? Temos tempo, relaxem. A gente vai hoje analisar mais uma das obras do repertório e falar um pouquinho desse contexto também dessa obra, porque daremos um salto no tempo de novo. A obra de hoje eu adoro. É uma obra de um compositor brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro, carioca, o Lorenzo Fernandes. A gente vai falar sobre Reisado do Pastoreio, Batuque, Dança de Negros. Gente, amo essa obra. Primeiro que eu tive a oportunidade de tocar, quando eu ainda tocava em orquestra, e foi uma das obras mais divertidas de tocar. E também porque ela traz muitos elementos nacionalistas. A gente vai perceber isso ao analisar essa obra. Em relação à questão, né, contextual da obra, por que a gente vai falar um pouquinho dele? Porque agora é um período que não é muito específico do segundo ano. A gente vai dar o salto no tempo que eu falei. Estávamos falando de romantismo. A última obra que nós analisamos, e aí eu gosto às vezes de uma sequência cronológica, quando a gente fala de obras eruditas, pelo menos, a gente falou sobre a obra Cavalgada das Valquírias. Cavalgada das Valquírias é uma obra romântica. Ela traz características, então, do romantismo. E a obra que nós teremos agora é considerada uma obra do século XX. Uma obra contemporânea, uma obra agora mais moderna e, obviamente, vai trazer essas características. Eu sempre falo isso para vocês e vou reforçar. Mudança de período significa o quê? Exatamente isso que você respondeu, significa mudança de pensamento. Significa que historicamente, significa que socialmente eu tive uma grande mudança e eu tenho uma nova visão de mundo, uma nova forma de interagir e de, né, ver o meu contexto todo, tá? E aí, isso vai ter um reflexo direto nas artes. Não tem como. A arte, ela é reflexo do meio, ela é reflexo da sociedade. Então, né, essa interação, ela acontece, tá bem? Quando a gente, né, começa a falar então do século XX, eu tenho um outro mundo. Eu tenho um mundo muito diferente. Enquanto o período romântico, eu começava a viver, né, algumas guerras, principalmente se a gente pensar na Europa, começa uma preparação para a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o século XX vai viver exatamente isso, as duas grandes guerras. Eu tenho então na minha música um reflexo de um mundo caótico. E eu tenho agora uma série de compositores que a intenção deles é realmente chocar a opinião pública. A intenção deles agora é fazer uma coisa que seja diferente. Eles vão romper com os padrões. Quando a gente pensa em romantismo, a gente percebe o seguinte: o romantismo, ele não é uma negação do classicismo. Ele não olha para o classicismo e fala bem assim, não me interessa isso que você fez. Pelo contrário, ele é uma espécie de continuação, dando aquelas características que foram desenvolvidas no classicismo, expressividade, dando emoção, dando sentimento que, de certa forma, o classicismo engessou demais. É isso que acontece no romantismo. Mas agora o modernismo, ele é diferente. Ele vai olhar para toda essa estrutura que foi desenvolvida ao longo de muitos e muitos anos, né? Ao longo de séculos, na verdade, e vai romper com tudo aquilo. Ele vai romper com padrões relacionados à forma. Ele não vai mais se importar com a questão estética da música, no sentido de ser agradável harmonicamente falando, na ideia das construções melódicas. Não significa que essa música não seja esteticamente bela e agradável, mas uma característica do contemporâneo é justamente este rompimento, tá? E a gente vai ter várias correntes surgindo agora nesse período. Um desenvolvimento muito grande, né, na parte tecnológica, e isso também vai se refletir nas artes. A gente vai começar a ter a música eletroacústica, né, com influência agora dessa eletricidade que consegue ser explorada na parte musical e várias outras mudanças, várias outras questões, tá? A gente vai falar, então, especificamente da obra. Basta ter essa compreensão contextual, tá, do modernismo. Mas vamos ter um foco um pouquinho maior na obra, no compositor. O Lorenzo Fernandes, que é o nosso compositor dessa obra, né? Eu já falei para vocês. Ele é um compositor brasileiro. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1897, tem tempo, né? E morreu em 1948. E uma fala que tem em relação ao Lorenzo Fernandes as pessoas, ao criticarem,
Isso é uma crítica positiva. Falavam que o Lorenzo Fernandes, ele produziu uma obra de cunho acentuadamente nacionalista. Lembrem-se que eu já tinha nacionalismo no romantismo. No modernismo, esse nacionalismo ele vai perdurar. Momento de guerra, e isso daí se fortalece bastante. Então ele produziu uma obra de cunho acentuadamente nacionalista, mas caracterizado por uma escrita harmônica, especialmente elegante. Olha que legal essa crítica, né? Então, assim, o que isso significa? Significa que apesar dele usar uma harmonia não convencional, uma harmonia mais fora do nosso padrão de escuta, ainda assim ele conseguia manter a elegância das suas composições. Gosto demais dessa música, gente. Vou repetir várias vezes. Essa obra, Reisado do Pastoreio, Batuque, Dança de Negros, é uma obra grande, aí, né? Ela tem um nome muito grande. Essa obra, ela foi escrita em 1930 e ela é associada, né? Ou ela apresenta características da segunda fase do compositor. Ou seja, o Lorenzo Fernandes, a gente vai separar as obras dele em fases. E essa aqui vai estar relacionada à segunda fase de composições dele, onde ele vai buscar sonoridades mais nacionalistas, ele vai se inspirar na ideia do folclore, na música negra e indígena. Ah, que sensacional isso, porque faz parte dos nossos pilares de sustentação da matriz da segunda etapa. E eu costumo falar com vocês, a matriz da segunda etapa, ela se sustenta, né, em 3 temáticas muito importantes. Meio ambiente, voltado para a parte de sustentabilidade, mulher, essa questão relacionada a papel mesmo de mulher, a gente tem discussões relacionadas à questão de gênero e também a questão étnica, tá? Nesse sentido de questão étnica, eu posso falar dos indígenas, eu posso falar de negros, até de brancos também, mas a gente fortalece aqui a questão do índio e do negro. E essa obra, então, ela vai discutir justamente dentro dessa linha, dentro desse pilar. Então, isso é muito importante, tá? E aí, o próprio nome da obra já diz, né? Batuque de Negros. Tem ali, né, um trecho do nome da obra. Então, vocês já imaginam mais ou menos o que vão ouvir. Só que eu tenho uma orquestra tocando isso daí. Muito legal essa música. Vou falar 1000 vezes isso, né? Tá ficando chato já. Beleza, eu vou tentar me conter. É uma obra, então, contemporânea do século XX, como eu já falei para vocês. Remete às contribuições da matriz africana para a formação do povo brasileiro. A gente tem uma perspectiva moderna dessa obra, com elementos da música erudita e africana, e a gente vai conseguir escutar isso na composição. Possibilidades de execução de uma música sinfônica com influência afro-brasileira, que é muito pouco explorado, mas aqui eu vou ter uma super exploração. Vamos ouvir um pedacinho para entender disso que nós estamos falando? Esse uso não convencional de instrumentos, essa exploração, né, dessa sonoridade afro-brasileira. Escuta um trechinho para a gente começar entendendo. Agora, a gente vai conseguir falar um pouquinho das características musicais. Vamos ser mais específico, agora que nós ouvimos e sabemos do que estamos falando, né? Vocês gostaram desse trecho que eu coloquei? Em relação à estrutura dessa obra, ela tem uma forma chamada suite. Suite é um conjunto de movimentos instrumentais disposto com algum elemento de unidade para serem tocados sem interrupção. Então, a gente tem um conjunto de obras, de partes que são tocadas em uma sequência. Essa é a ideia, então, da suite, esse conceito de suite. Então, falando agora sobre a estrutura da música. É uma estrutura que a gente pode considerar um pouco mais complexa pelas várias partes que ela vai apresentar, mas vai ficar muito familiar no nosso ouvido. A gente vai conseguir reconhecer com bastante facilidade. Então lembra que nós temos 3 peças em uma só, é uma suíte. Então, começa com Reisado, Pastoreio, Batuque e Dança de Negros. 3 partes em uma única peça. Acompanhe comigo agora essa estrutura, eu vou colocar aí na tela para vocês. Teremos a parte A. Dentro de A, eu vou conseguir reconhecer 3 temas. Parte Azinho, eu coloquei aí, Bzinho
e Azinho Linha. Eu volto a reconhecer o tema inicial, mas com alguma variação. A segunda parte da música vai ser então o que eu chamo de tema B, nunca ouvi antes. E ele consegue se subdividir em mais 2 teminhas ali dentro, que eu vou chamar de C e D, porque são inéditos. E aí nós voltamos para um A linha. A linha, por quê? Porque eu consigo reconhecer elementos daquele A inicial, tá bem? Mas dentro dele mesmo terão também outras variações. Aí eu tenho A 2 linhas, B linha, porque o outro era só B, né? Eu já tive uma linha lá anteriormente, e D linha. Eu vou perceber então uma parte de B dentro desse A. Mas são temas já repetidos, temas já apresentados. Essa estrutura é um pouquinho mais difícil, né? De lembrar dela, mas a gente pode perceber então que a obra ela trabalha com partes contrastantes e semelhantes. Eu consigo perceber essa relação e esse é o ponto importante de lembrar. Você vai lembrar disso? Então beleza, tá? Em relação às fontes sonoras, uma orquestra linda, maravilhosa, né? Completíssima. Além de ter todos os naipes de uma orquestra, todas as famílias, né? A gente conta com a parte de cordas, com a parte de madeiras, metais, percussão e piano. Normalmente o piano não tá ali sempre na orquestra. Ele é um convidado especial. Dá uma olhadinha aí como se comporta a nossa orquestra na música do Lorenzo Fernandes. Então temos ali todas as famílias, né? Todas as cordas, tá? Essa família tá completa lá. Primeiros violinos, segundos violinos, violas, violoncelos, contrabaixos. O pessoal ali das madeiras, flautas, oboé, fagote, clarineta. Nos metais a gente conta com trompa, trompete, trombone. Um naipe de percussão bem completo. E esse acréscimo do piano. Galera, claro que tem que fazer o quê? Escutar a música, principalmente para entender essa parte de estrutura. Vamos escutar completo aqui na aula? Não, ficou triste, eu também. Mas você vai escutar sozinho depois, porque essa é uma daquelas que vale a pena colocar na playlist. Adoro essa música e acho legal você adorar também. O tema A da música. Legal. Vou colocar agora o B, que é bem diferente, a gente consegue perceber essa transição. Escutem o B. Agora, a gente vai retomar para esse tema A linha, onde eu tenho essa variação aí que nós comentamos. Ouçam. Vamos fazer agora uma parte bem diferente, tá? Vamos para a parte B da música. Vou colocar inteirona, porque vale a pena.
Legal, então nesses trechos a gente já conseguiu perceber momentos que são semelhantes, momentos que são contrastantes. E olha que honra vocês estão tendo. Ao fundo, o meu filho está tocando o ukulele para vocês. Então é uma aula com trilha sonora, tá? Depois eu mostro o meu pequeno músico. Vamos falar agora sobre os aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos dessa obra? Será que vai ser música, gente? Então, a gente tem um ritmo bem firme, bem marcado, um andamento rápido. Se a gente ficar lá batendo o pezinho, né, a gente percebe que esse andamento é um andamento acelerado. Uma harmonia complexa, muita informação, uso não convencional dos instrumentos. Aquela técnica lá que a gente tem as cordas fazendo chama-se conlenho. Significa bater com a madeira do arco na corda do instrumento. Nós ainda podemos falar de sonoridades e construções rítmicas e melódicas que elas são encontradas tanto na música religiosa de matriz afro, quanto, né, na nossa música erudita, essa música mesmo de tradição europeia. Mas essa ênfase, esse batuque é bem característico das músicas religiosas de matriz afro. Essa informação é importante e, de novo, entra naquele pilar que eu falei para vocês, relacionado à questão de raças e etnias, tá bem? Pessoal, essa é uma das nossas obras eruditas, né? Uma das obras chamadas de concerto, embora ela converse bastante com uma linguagem mais regionalista. Uma vez que ela traz esse ritmo, essa melodia, né? Um pouco mais folclórica, um pouco mais regionalista. Tranquilo isso? Essa obra tá dominada, não tá? Olha lá, meu cantor ao fundo. Então, galera, essa obra tá dominada, ela é tranquila, ela é fácil, gostosa de ouvir, põe na sua playlist, tá bom? E tenho certeza que se ela cair lá na sua prova do PAS, você vai gabaritar todos esses itens. Combinado isso? Como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes e que seus sonhos se realizem. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Cacau. Gostou, jura? Deixa eu... Hã? Então vem cá gravar com a mamãe. Vai, toca aí pra galera. Cadê o showzão? Faz um showzão aí pro pessoal. Uma coisa assim, ó. Haha. Amigo dele, amigo dele, amigo dele. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Anda, vamos reunir o gato. Se a fase é ruim, são tantos problemas que não tem fim. Toca eles pra Não cá, se cowboy. esqueça que ouviu de mim. Amigo dele, amigo. Vai passar logo isso. Vai passar algo. Vai dar tudo certo. Tudo certo, galera. Fiquem bem. Muito bem. Tamo junto. Nem junto. Um beijo. Um beijo. Até mais. Até mais. Vocês acham que ele é minha cara? Tá. Você é a cara da mamãe? É muito meu cabelo. Eita, a mamãe puxou seu cabelo? Beijo, galera. Como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes e que seus sonhos se realizem. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Cacau.